Sabe aquele papo de que carro 0 km é sempre a melhor escolha? Então, hoje eu vou provar que isso é tão verdadeiro quanto aquela promessa do seu cunhado de que ia te pagar a grana emprestada assim que recebesse. Tem carro usado por aí que dá um baile em muito modelo novinho de concessionária, e não é exagero. São carros que duram mais que a amizade de infância, bebem menos que seu tio no churrasco e ainda entregam mais conforto que banco de praça no fim de tarde. E o melhor, custando bem menos do que você imagina. É quase um superpoder automotivo escondido no mercado de usados, só esperando alguém esperto o bastante para descobrir. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma lista daquelas que dá até vontade de brigar com o vendedor de loja. São veículos que não só seguram valor, mas também aguentam pancada, buraco, calor, chuva e até sogra reclamando no banco de trás. Vamos analisar o que realmente importa: durabilidade, confiabilidade, manutenção, pontos fortes, defeitos da vida real e aquela comparação marota que a gente faz aqui no Auto Zoeira, porque informação boa também merece vir com risada. Afinal, se fosse para ficar só no básico, você assistiria vídeo institucional de montadora. Então, já faz aquele ritual que ajuda o canal a sobreviver. Deixa o like, se inscreve no Auto Zoeira e ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje está mais recheado que porta-malas de quem vai viajar com a família inteira. Vem comigo descobrir os carros usados que humilham 0 km e duram mais do que muita promessa de político em época de eleição. E prepara, porque tem cada surpresa aqui que até vendedor de concessionária vai ficar bolado. O Renault Kwid entra na lista como aquele amigo que sempre topa tudo, mas que vive voltando para casa com o joelho ralado. Ele tenta ser forte, tenta parecer robusto, tenta até imitar os carros maiores com aquele visual todo musculoso. Mas basta um buraco mais animado na rua para você perceber que a estrutura dele é mais frágil do que a promessa do seu colega da firma de que ia parar de fumar na segunda-feira. O Kwid tem proposta de economia e simplicidade, mas na prática acaba entregando uma experiência que lembra aquele copo descartável fino demais. Funciona, mas é melhor pegar com cuidado. Apesar de ser um carro extremamente leve e econômico, o que todo mundo reconhece, não dá para ignorar os relatos recorrentes sobre problemas sérios na caixa de direção e no câmbio. Tem dono que diz que o câmbio do Kwid parece até a relação com ex-tóxica. Uma hora engata, outra hora trava, outra hora faz barulho do nada. E quando falamos da suspensão, aí é que a coisa pega mesmo. Ela sofre mais que você assistindo o final triste de novela. O conjunto não foi feito para muita pancada, e isso reduz, e muito, a durabilidade quando comparado com modelos de verdadeiros tanques de guerra, como os da Toyota e Honda. No mercado, ele costuma ser o mais barato entre os compactos, mas o preço baixo vem carregado de ironia. Afinal, você economiza no valor de compra, mas paga com dor de cabeça ao longo do tempo. Se fosse uma pessoa, o Kwid seria aquele amigo que você leva para a festa porque ele é barato de alimentar, mas que você precisa ficar de olho toda hora para ver se não se meteu em encrenca. É um carro que até serve, mas fica claro porque está na última posição da lista. O Fiat Mobi é o famoso guerreiro urbano, aquele carro que tenta segurar as pontas na correria de quem só quer algo simples e barato para levar do ponto A ao ponto B. Ele é prático, pequeno e fácil de estacionar, até para aquele seu amigo que estaciona de quarta tentativa. Porém, quando falamos de durabilidade, o Mobi fica devendo. E devendo bonito. Os relatos de problemas mecânicos e elétricos são tantos que parece até que ele veio com um bingo de defeitos escondido no porta-luvas. Vazamento de óleo, superaquecimento, falhas no sistema de freios e na injeção. É quase uma roleta russa automotiva. É claro que há méritos. A manutenção é barata e as peças são acessíveis. Mas aí entra aquela comparação inevitável. O Mobi é tipo aquele funcionário que só funciona bem quando está supervisionado de perto. Um carro de entrada feito para cumprir tabela, mas que não dá para exigir muito além disso. A suspensão também costuma sofrer, o que, somado aos problemas mecânicos recorrentes, acaba deixando a reputação geral dele mais baixa do que a autoestima do seu cunhado depois de ouvir sermão da sogra. No bolso, ele até agrada com preço acessível, mas o barato pode sair caro para quem quer carro para muitos anos. Se fosse uma pessoa, o Mobi seria aquele colega que chega cedo no trabalho, mas que vive trazendo problema escondido na mochila. Ele serve para a função básica, mas não espere que dure tanto quanto os carros mais acima desta lista.
O Fiat Argo 1.0 chega como aquele jovem promissor. Bonito, moderno, cheio de vontade, mas ainda aprendendo a lidar com a vida adulta. Ele é mais bem resolvido que o Mobi e bem mais confortável que o Kwid, além de ter uma construção geral mais caprichada. Só que mesmo assim, ele ainda não entrega a robustez que vemos nos modelos japoneses. Comparado com seus rivais de entrada, ele se sai melhor, mas quando colocamos ele lado a lado com Honda e Toyota, bem, aí fica evidente que a conversa muda de nível. O Argo tem uma boa reputação geral, com motor confiável e manutenção relativamente tranquila. Porém, os donos costumam relatar alguns problemas irritantes, como ruídos internos insistentes, aquele barulhinho que parece vir de dentro do painel e que te persegue como música chiclete de rádio. A suspensão também não é das mais resistentes e pode dar trabalho ao longo dos anos, principalmente em ruas com mais buraco que queijo suíço. E se o câmbio for o GSR, aí sim a situação complica. Ele pode ser tão indeciso quanto amigo convidado para escolher restaurante. Nunca sabe se vai ou se volta. O preço do Argo costuma ser mais alto que o dos dois últimos da lista, mas ainda bem mais acessível que modelos japoneses. Ele é aquele carro que tenta ser o adulto responsável, mas ainda comete uns deslizes. Se fosse uma pessoa, seria o primo que já está na faculdade, mas ainda pede dinheiro para a mãe porque gastou tudo com lanche. Durável? Até é, mas não espere a resistência lendária dos líderes desta lista. O Honda Fit é aquele carro que parece pequeno por fora, mas por dentro guarda mais espaço do que sala de casa com sofá retrátil. Ele tem o dom de surpreender até quem já conhece a fama da Honda. Tecnologicamente simples, porém extremamente eficiente, o Fit faz exatamente o que promete: rodar por anos sem encher a paciência do dono. Se tivesse um apelido, seria o Mestre dos Magos, porque aparece quando você precisa, funciona quando você quer e desaparece quando o mecânico tenta encontrar defeito. E quando encontra, geralmente é só um detalhe bobo. Falando de defeitos, sim, ele os tem, mas nada que manche a fama de tanque leve que este carro carrega. Alguns donos relatam ruídos de suspensão e pequenos problemas na pintura, às vezes até ferrugem em áreas específicas, coisa que lembra aquele seu tio que toma banho todo dia, mas sempre esquece de secar atrás da orelha. No conjunto mecânico, porém, o Fit é imbatível. Motor e câmbio formam um casamento perfeito, daqueles que até terapeuta usa como exemplo. Aguentam quilometragem alta, gasolina ruim, cidade, estrada, calor, trânsito parado e até aquele seu primo que só lembra de trocar óleo quando o carro começa a reclamar alto demais. O preço do Fit usado costuma ser mais alto que a média, mas isso tem motivo. Ele segura valor como se fosse ouro e entrega confiabilidade igual recepcionista de consultório, sempre presente e quase nunca falha. Se fosse uma pessoa, seria aquele amigo que sempre leva lanche para dividir e nunca dá trabalho em viagem. Um carro feito para quem quer paz de espírito e não quer ficar colecionando boletos de manutenção. Aqui está o campeão da nossa lista: Toyota Yaris Hatch, o famoso ninja silencioso. Ele não aparece muito, não faz barulho, não chama a atenção, mas está sempre lá, funcionando, firme, forte e com a frieza emocional de quem não liga para a modinha de carro do momento. Se a Toyota tivesse um lema, seria algo como: se não quebrar, não conserte. E o Yaris segue isso com orgulho. Motor confiável, câmbio suave e um conjunto geral tão bem acertado que parece até que foi montado por aquele seu tio meticuloso que arruma ferramentas por ordem alfabética. Críticas? Até tem, mas são tão pequenas que dá quase vergonha de falar. Alguns proprietários relatam que o carro não é muito empolgante, meio sem sal, quase como aquele colega que sempre responde tanto faz quando perguntam onde quer almoçar. Também há quem diga que os materiais do interior poderiam ser mais caprichados. Mas convenhamos, se o preço é justo e a durabilidade é absurda, dá para perdoar um plástico aqui e ali. Além disso, o Yaris raramente apresenta problemas crônicos. É o tipo de carro que passa anos sem ver oficina, e quando aparece, é só para fazer revisão e bater papo com o mecânico. No valor, o Yaris não costuma ser baratinho, mas também não extrapola. E cada centavo investido volta em forma de economia, tranquilidade e tempo de vida útil. Se fosse uma pessoa, seria aquele amigo que nunca chega atrasado, nunca esquece carteira, nunca reclama da conta e ainda oferece carona.
Um verdadeiro ninja quando o assunto é durabilidade, confiabilidade e baixo custo no longo prazo. Agora que você viu essa seleção completa, dá para perceber que o mercado de usados esconde verdadeiras joias que muita gente ignora por puro preconceito ou falta de informação. Tem carro que, mesmo com alguns defeitos e manias próprias, entrega muito mais valor que muito 0 km montado para durar só até o fim da garantia. É aquela velha história. A aparência nem sempre revela a alma do negócio. Enquanto alguns modelos brilham no folder da concessionária, outros brilham na vida real, rodando firme, sem drama e sem ocupar meia prateleira do seu orçamento de manutenção. A graça dessa lista não é só mostrar quem é melhor ou pior, mas sim abrir os olhos de quem está cansado de cair em conversa de vendedor e propaganda bonita. Porque no fim das contas, o que pesa mesmo é durabilidade, economia e tranquilidade. E isso, meu amigo, esses usados aqui entregam com mais disposição que amigo que ajuda na mudança em dia de sol forte. Cada modelo desta lista tem personalidade, qualidades e defeitos. E o objetivo é justamente fazer você olhar além da pintura brilhante e da quilometragem zerada no painel. O mais curioso é que, quando você coloca os números na ponta do lápis, ou melhor, na ponta da caneta, já que escrevemos tudo por extenso, percebe que a diferença de valor entre um usado robusto e um 0 km frágil pode ser tão grande quanto diferença entre promessa política e realidade. E é aí que mora o pulo do gato. Escolha inteligente vale mais que cheiro de carro novo. Afinal, carro bom de verdade é aquele que não te deixa na mão e não vira personagem fixo no grupo do mecânico.